Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. E nesta aula, né, a gente vai tratar de resolver as questões da avaliação, tá? Da terceira avaliação e da N2, ok? Então, bem, aqui a gente tem primeiramente uma questão, que é a integral. Então a gente tem a integral aqui, no caso uma integral imprópria, tá? 1 mais x 1/4 dx. Então, aqui essa integral é uma integral imprópria, né? Justamente porque a gente tem uma integração aqui em um intervalo indefinido, tá? Indo até infinito. Então, é uma integral imprópria. Então, bem, então por definição, né? Então, vou utilizar outra cor aqui. Por definição, então, essa integral, né? Ela é o limite, tá? Com t indo a infinito. Então, a nossa integral aqui, ó, a gente faz a integração somente até t e faz esse t indo a infinito, né? De 1 x 1/4 dx, tá? Bem, então agora, né, a gente tem que olhar, tentar resolver essa integral aqui, tá? Mas bem, o que acontece, né? Você pode fazer uma mudança, né? Você pode fazer uma mudança aí, tá? Então você pode olhar, fazer uma mudança u igual a 1 mais x, que é justamente o que a gente tem nessa parte aqui de baixo. Estou chamando isso daí de u, tá? Então, du vai ser igual a dx, tá? E aí, né? Aquela integral, então a gente pode fazer aqui separada a conta, integral de 0 a t, né? De 1 x 1/4 dx vai ficar o quê? 1 sobre. Aí aqui vai ser u 1/4, certo? Dx é du. Você só tem que olhar o limite agora de integração, tá? Então, quando x é 0, u vai valer 1, né? E quando x é t, u vai valer 1 mais t. Aqui você pode integrar, né? Isso daqui, se você quer, você ainda pode olhar como sendo u elevado a menos 1/4. Então, a primitiva, né, vai ser, você tem que somar 1. Então, vai ficar, na verdade, 3/4. Tá? E aqui é dividido por 3/4. Certo? Bem, isso, né, avaliado em 1 e 1 mais t. Tá? Então, na verdade, né, a gente tem o que? Botar assim 4/3, né? É uma fração denominador, a gente pode inverter. Então, aqui vai ficar, na verdade, 1 mais t elevado a 3/4, tá? Menos, né, 1. Ok? Bem, e aí o que a gente tem, né? Então, a gente pode olhar o nosso limite ali, né? Vou chamar isso daqui de i, nossa integral. Então, nossa integral ali, a gente já tinha visto que era o limite de t indo a mais infinito daquela integral, né? Ou seja, é o limite de t indo a infinito. A gente acabou de resolver aí 4/3, né? De 1 mais t 3/4 menos 1. Certo? Só que quando você vai olhar, ó, o t indo a infinito. Então, 1 mais t vai a infinito, certo? Aqui só está elevado a uma potência positiva. Então, esse termo aqui já vai a infinito, certo? Esse termo vai a infinito. Aqui é constante, não vai mudar. Só que não tem problema com esse termo, mas esse está indo a infinito, tá? Esse 4/3 é só um número que está multiplicando, então meio que você pode ver 4/3 de infinito, ou seja, acaba dando infinito. Então, essa integral aqui dá mais infinito, certo? Então, essa integral aí, ela é divergente, tá? Ok? Ela é divergente.
Teve uma atividade que foi passada também, que você poderia olhar, que a gente estudou o seguinte, a integral de 1 a mais infinito, certo? Da função xp dx. E aí, foi visto o seguinte, se p fosse maior do que 1, ela era convergente. Se p fosse menor ou igual que 1, ela era divergente. Né? E é justamente o que acontece aqui. Né? Não se deixe enganar por esse 1 mais x. Né? Na verdade, o que está importando é esse grau bem aqui. Tá? Ele é menor do que 1, então ele já era divergente. Já era esperado isso. Tá? Bem, vamos aqui à próxima questão. Questão número 2. Seguinte, você tem a integral, que é infinito, também de 1 sobre x, ln de x, dx, tá? Bem, aqui também é uma integral imprópria, certo? Porque a gente está com esse limite aqui indo a mais infinito. Então, por definição, novamente, isso daqui é o limite t indo a mais infinito dessa integral até t, certo? Então, 1x ln de x dx. Então, a gente tem que olhar essa integral aí, como que a gente resolve, certo? Então, bem, o que a gente vai fazer? Né? Você tem que olhar agora para essa integral e resolver essa integral. Então, aí a gente pode fazer uma substituição, tá? A gente pode fazer uma substituição do tipo u igual a ln de x, e aí du vai ser igual a 1 sobre x dx, tá? Então, aqui vamos fazer direto dentro do ln, né? Você pode fazer a conta separada, como a gente fez antes. É tudo questão de gosto. Vou fazer aqui agora desse modo. É infinito, tá? Então, aqui vai ficar 1 sobre o ln ao cubo, agora é u ao cubo, tá? Aí, esse 1 sobre x com esse dx, ele é justamente du, tá? Então, du. Aqui, né? Olhando o limite de integração, tá? A gente tem o que? Quando x é e, né? U vai ser 1, tá? Quando x for t, então u vai ser ln de t, ok? Então, bem, e aí a gente vai resolver a integral agora, né? Então, essa integral aqui, a gente pode ver como sendo, né? Essa parte aqui, como está embaixo, a gente pode ver como u a menos 3. Então, quando integrar, fica u a menos 2, né? Então, é o limite de t indo a infinito. Quando integrar, né? É u a menos 2 sobre menos 2 avaliado de 1 ln de t, tá? Então, isso daqui é o limite. Então, a última coisa que a gente vai calcular é o limite, tá? Então, sempre fica limite, escrevendo esse monte de limite. Por isso que algumas vezes a gente até faz essa conta separada, tá? Então, mas bem, vamos lá. Então, aqui, né, vai ficar o quê? Menos. Aqui vou colocar assim, 2, tá? E aqui, esse u a menos 2, né, o u ao quadrado embaixo. E o, quando substituir, é ln de t. Então, é ln de t ao quadrado, tá? Aí, vai ficar mais, tá? Aqui vai ficar 1 sobre 2. Quando avaliar no 1, vai dar 1. Então, é só isso. Ok? Bem, então, o que acontece, né? Aqui, quando você for calcular o limite, né? Então, aqui você olha o limite quando t for a infinito, então o ln de t também vai a infinito, só que ele está na parte de baixo. Ou seja, essa parte aqui, ó, ela está indo a zero, tá? Então, a única coisa que vai restar vai ser essa constante aqui, tá? Então, esse limite aqui vai ser igual a
meio, certo? Então, nesse caso aqui, ela é convergente, tá? Ela é convergente e aquela integral é igual a meio, ok? Bem, vamos aqui ver a próxima questão. Então, aqui na próxima questão, a terceira já, a gente tem a integral de 0 a 1, ln de x sobre raiz de x dx, tá? Bem, aqui a gente não tem uma integração indo até infinito ou a menos infinito, mas o problema aqui está justamente no zero, tá? Por quê? Porque no zero, né, a sua função, por exemplo, a parte do ln, ela vai a menos infinito no zero, tá? Aqui, a raiz de x no zero também vai a zero, só que está no denominador, então está anulando o denominador também. Então você tem um problema aí no zero, e essa é justamente a sua, o que lhe dá a parte da sua função ser imprópria, tá? Então, se o problema está no zero, o que é que a gente faz, né? A gente passa o limite com o t indo para o zero. Então, vai ser o limite t indo a zero, tá? Aqui. A gente usa aqui pela direita, que é só para dizer que a gente está vindo por valores à direita de zero, ou seja, t é positivo. Aqui é a integral de 1 a t. Observe que o t agora está no lugar do zero. Aí ln de x, raiz de x, dx, tá? Bem, então vamos olhar aqui aquela integral ali separadamente, tá? Então, integral de 1 t ln de x, raiz de x, dx. O que que a gente vai fazer? Aqui, para resolver essa integral, tá? Para resolver essa integral, a gente tem que usar alguma das técnicas que a gente estudou. Então, aqui a gente vai tentar utilizar a integração por partes, tá? Então, bem, vou chamar de u ln de x, vou chamar de dv raiz de x, que é x elevado aqui, tá? Essa parte. Então, daqui eu tenho que du vai ser 1 sobre x dx, e eu tenho que v, né, vai ser x a meio, tá? Dividido por meio, então fica um 2 aqui, ok? Então, vou olhar como utilizando a integração por partes, né? Então fica u vezes v, né? Ou seja, fica ln de x vezes 2, tá? Avaliado e 1 e t menos a integral, né? Aqui v du, tá? Então v é 2x elevado a meio, né? Du, que é 1 sobre x dx. Ou seja, então essa integração aí tá ficando o quê, né? Quando eu avaliar no 1, né? Primeiro eu vou fazer essa parte, vou avaliar no 1. Esse daqui vai anular, ln de 1 é 0, tá? Então, só tem que avaliar no t. Então, menos, né? Menos. Aí, vou colocar aqui na frente 2t meios ln de t, certo? Agora a integral, né? Menos. Vou colocar o 2 aqui fora, tá? Então, essa integral aqui tá ficando t1. E aqui tá ficando, ó, x a menos meio dx, tá? É só simplificar esse com esse, ok? Então, ficaria x elevado a meio, mais embaixo no denominador, né? Então, estou escrevendo em cima. Então, a primeira parte a gente já resolveu. E ali, quando você olhar a primitiva, né, de x a menos meio, certo? Então, você já tem o menos 2 aqui. A primitiva vai ser x meio dividido por meio, né? Esse meio aqui
pode inverter, né? Então ficaria um 2 multiplicando aqui, essa parte sai. E 2 vezes 2 aqui, 4. Então eu já vou colocar aqui um 4, tá? E tirar essa parte daqui, 4. 4 e isso daqui avaliado em 1 e t. Também menos 2 ln de t menos 4, certo? Aí avaliando ali no 1 dá 1, avaliando no t, ok? Então a sua integral ali, né? Chamando aqui de i para não escrever muito, sua integral i é o limite, né, de t indo a 0. E você calculou, né? Você calculou essa integral aqui, que dá justamente isso daqui, certo? Então vou só utilizar isso. É o limite daquela integral, que na verdade é de t, ln de t, 4, 1 menos, certo? Então, bem, aqui agora você tem que analisar, né? Por exemplo, esse daqui, né? Quando t vai a 0, então esse daqui vai a 0, tá? Então, aqui ficaria só um menos 4, ok? Ótimo. Aqui esse 2 não tem problema nenhum, é uma constante. Então você tem que analisar esse limite aqui, tá? Porque esse limite aqui, por um lado, isso daqui vai a 0, que é a raiz de t quando t vai a 0, vai a 0, né? Por outro lado, ln de 0, né? No caso seria menos infinito. Ou seja, aqui você tem um produto, um vai para 0 e outro vai para menos infinito. Então você tem uma indeterminação nesse limite aí. E aí a gente, para calcular esse limite, você usa L'Hopital. Então vamos fazer essa conta aqui separada. Então você quer na verdade olhar só o limite de t indo a 0 de quem, né? T meio ln de t. Então a gente pode escrever assim, o limite de t indo a 0, aí ó, ln de t sobre, aí você olha como sendo 1 meio, dessa forma, tá? Por quê? Porque aí você tem uma integração do tipo, esse daqui tá indo a menos infinito, tá? E aí, esse daqui, ó, como a raiz de t está embaixo, esse daqui também vai a infinito, ok? Aí você pode usar L'Hopital. Então, isso daqui é a mesma coisa que o limite. Aí você pode derivar, tá? Do ln a derivada 1 sobre t, tá? A derivada aqui dessa expressão, né? Você pode estar olhando como t a menos meio. Então, quando você deriva, fica t menos 3 sobre 2 vezes meio. Aqui, né? Menos meio. Pronto. Então, na verdade, isso daqui está dando o limite de menos, né? 2. Ali você tem, vai ficar na verdade com t a menos 1, vai ficar t meio. Ok. Então, esse limite aí vai a 0, tá? Ele vai estar acaba indo a 0. Então, porque você tem agora, você ajeita aqui, né? A questão do denominador, simplifica tudo, tá? Então, você vai chegar a t elevado a meio, ok? E aí, com o limite, né? Com t vai a 0, então essa parte aqui vai a 0 também. Você está só com o limite da raiz de t, né? Com t meio é raiz de t. Então, raiz de t, quando t vai a 0, dá 0, tá? Então, você fez uma conta à parte e descobriu que essa parte também vai a 0. Então, o que lhe resta é o que, né? Somente esse termozinho aqui, ó, tá? Então, vai dar menos 4. Então, i é menos 4. Ela é convergente, tá?
e ela é convergente e vai a menos 4, tá bem? Então, essa é a nossa terceira questão, ok? Bem, então vamos aqui à próxima. A próxima questão é a quarta, tá? Então, essa quarta questão é o seguinte, para encontrar o comprimento de arco, tá? Então, foi dada aqui a curva, que é dada por y igual a ln de 1 menos x ao quadrado, tá? Aqui, para x entre 0 e meio, tá? Então, bem, como que a gente faz, né? O comprimento de arco, que a gente costuma denotar por L, então a gente tem a expressão aqui, tá? Que é geralmente AB, então raiz de 1 mais, né, dy dx ao quadrado dx, certo? Bem, então a gente vai simplesmente utilizar essa fórmula que a gente já viu, essa expressão. Então, no caso, é 0,5 aqui, raiz, tá, de 1 mais. E aí você tem que saber quem é dy dx, certo? Então, dy dx, você vai derivar o ln, então vai ficar 1 sobre, né? Usando a regra da cadeia, derivando a de dentro, fica menos 2x aqui, tá? Então, dx dy dx, né? Perdão. É isso daqui, tá? Então, dy dx é menos 2x dividido por 1 menos x ao quadrado, tá? Aí na expressão você tem que colocar isso tudo ao quadrado aqui, certo? Bem, e aí você tem que agora manipular de alguma forma adequada o que está ali dentro, né? Naquele radical, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui à parte, tá? Vamos desenvolver aquele quadrado e ver o que acontece, ok? Então, a gente tem o quê? 1 mais, aí você tem menos 2x, 1 menos x ao quadrado, tá? Então, bem, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vai ficar 1 mais, aqui vai ficar 4x ao quadrado, tá? E aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado. Coloca tudo no mesmo denominador, né? 1 menos x ao quadrado, Então, o primeiro vai ficar 1 menos x ao quadrado, mais 4x ao quadrado. Aqui embaixo já está ok, porque já está como sendo algo ao quadrado, que a gente vai conseguir eliminar com aquela raiz, né? E aqui, na hora que desenvolver, vai ficar x à quarta, né? Menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, então vai ficar x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, mais o x à quarta, tá? E aqui você consegue simplificar esse com esse, ok? Então vai ficar o que? X à quarta, né? Mais 2x ao quadrado, mais 1 menos x ao quadrado. E aí, se você nota, essa parte aqui de cima, ele é um quadrado perfeito, tá? Daí é x ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E a parte de baixo, você já tinha 1 menos x ao quadrado. Então, bem, a gente consegue voltar agora para a integral de 0 a meio da raiz de quem? Em cima, né? É 1 menos x ao quadrado, embaixo ao quadrado, e em cima é x ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Dx. Bem, e aí eu consigo agora eliminar isso com isso, tá? E aí a minha integral, na verdade, é integral de x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado dx, ok? Aqui você pode utilizar, você tem uma função racional, então você pode utilizar alguma alguma técnica, por exemplo, de frações parciais que a gente viu, tá? Mas aqui a gente pode tentar
alguns artifícios que nesse caso eu acho que é mais interessante, tá? Que é o seguinte, eu tentar fazer aparecer, né, o que a gente tem na nossa, o que tem em cima, fazer aparecer embaixo ou algo do tipo, tá? Então, bem, aqui você pode olhar o seguinte, né, que ela tem o mesmo grau, tá? Então essa é uma função, ela é uma racional imprópria ainda, tá? Bem, então você pode pegar e olhar o seguinte, 0, meio, perdão. Então, você já tem um 1, então em cima você pode subtrair x ao quadrado, tá? E somar x ao quadrado. Então você vai ficar com, você já tinha 1, tá? Vou fazer devagar. Então, seguinte, embaixo já está ok, certo? Então aqui, como os termos são muito parecidos, eu vou tentar fazer aparecer em cima exatamente o que tem embaixo. Então o 1 eu já tenho lá, tá? E aí eu tenho o seguinte, o menos x ao quadrado eu ainda não tenho, então eu vou subtrair e vou adicionar. Mas esse daqui é referente a esse, tá? E agora, esse daqui eu vou colocar no final. Ok? Aí com isso, dx, né? E aí eu vou só somar esses dois, tá? Então é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só eu escrevi de um modo conveniente. Por quê? Agora quando eu divido esse por esse, né? Na verdade, vou separar em duas e dividir. Então, vai ficar integral. Aí, quando eu pegar a primeira integral, vou quebrar nessa e nessa, tá? Beleza. Então, a primeira integral vai ficar somente 1, certo? A outra, né, vai ficar a integral de 0 a meio de 2x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado. Tá? É um modo da gente tentar, às vezes, tentar simplificar. Mas bem, e aqui, aqui essa outra integral, né? Você pode colocar esse 2 aqui para fora. Pode colocar o 2 aqui fora, tá? Bem, vou tentar fazer a mesma coisa. Certo. Essa daqui a gente já vai saber que é x avaliado em meio e 0, tá? E aqui eu vou tentar fazer aparecer também os termos que eu tenho, tá? Isso tudo é para não tentar usar frações parciais, mas talvez a gente acabe tendo que usar, né? Mas bem, vou só fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, vou colocar menos 2, tá? E esse menos, ele vai aparecer aqui, ó. Tá? Se fosse menos por menos, ficaria mais, mas eu vou colocar um menos para que eu tenha menos x ao quadrado, menos x ao quadrado. Aí o que é que eu vou fazer, né? Aqui eu vou somar 1 e subtrair 1, tá? E vou quebrar as integrais de novo. Quebrar nessa e quebrar nessa, tá? Essa primeira aqui, ó, observe que o que eu tenho em cima tem embaixo. Aqui, já sei que vai dar meio, menos 2. A primeira integral, né? Já vi que é 1. A outra integral, menos 2. A outra integral é de menos 1
1 menos x ao quadrado dx. 0, meio. Esse menos posso botar para fora, então vai ficar mais, tá? Bem, então deixa eu copiar aqui o que a gente já tem. Então, até agora, a nossa L lá, né, que é o que a gente quer calcular, é isso daqui. Então, é meio, menos 2. Aqui, de novo, vai dar x, meio, 0, tá? Mais 2 vezes integral meio, 0, 1 menos x ao quadrado dx. Certo. Bem, aqui, essa daqui, né? Eu já sei que vai dar 1, né? Então vai ficar meio menos 1, vai ficar menos meio, mais 2 vezes. Essa integral aqui, né? A gente pode escrever como frações parciais, tá? Então, eu sei que 1 menos x ao quadrado, isso é 1 mais x, 1 menos x, tá? Então, 1 menos, isso daqui é a, x mais 1, b, x menos 1. 1 menos x, certo? Então, quando eu multiplicar tudo pelos fatores, né? Então, vai ficar 1 igual a 1 menos x mais b, 1 mais x. Vou escolher aqui, quando eu faço x igual a 1, né? X igual a 1, isso daqui me implica o quê? 1. Esse termo anula, né? Então, vai ficar 2b, tá? Quando x eu faço igual a menos 1, né? Que é o outro fator, então vai ficar 1 igual. Esse daqui anula, né? Então, vai ficar apenas a menos 2a, né? Ou seja, b é meio e a é igual a menos meio, ok? Então, bem, então aquela minha integral ali vai ficar 2 vezes 0, meio, o a, né? Então, vou escrever agora dessa forma, mas usando o a, vai ficar meio, 1 mais x, menos meio, 1 menos x dx. Esse 2 eu posso cancelar com esses, então na verdade eu tenho integral de meio, 0. Aqui vai ficar só 1 mais x, né? Dx, quebrar as duas. Okay? A primitiva dessa primeira integral aí é o ln, né? De 1 mais x. Da outra, então, vou botar aqui uma barrinha para separar essa conta que a gente fez. Da outra, ln de 1 menos x avaliado meio e 0. Menos meio, mais, aqui vai ficar ln, né? Ln de 1 mais meio, que dá 3 meios, menos o ln avaliado no 0 vai ficar ln de 1, que é 0, então preciso colocar. A outra lá vai ficar ln, né? De 1 menos meio, então, que vai dar, na verdade, meio. E a outra, quando avaliar no 0, vai dar 0, tá? Então, fica aqui menos meio, ln de 3 sobre 2, menos o ln de meio. Você pode tentar ajeitar também, né? Esses ln's, vou escrever como quociente, mas já vou deixar por aqui, tá? Então, alguns passos aqui poderiam ser simplificados, tá? Feitos de maneira diferente, mas esse é um modo de você resolver, tá? Então, vamos ver aqui a próxima questão. Na próxima questão, a gente tem aqui a quinta, tá? Então, para você olhar
a superfície, né, a área da superfície é obtida pela rotação da curva dada por x, 1 mais 2y ao quadrado, em torno do eixo y, tá? Então, do eixo y. Então, como que fica, né? Então, geralmente a gente denota por S. Então, a expressão você tem aqui de A a B. Como você está rotacionando em relação ao eixo y, aqui, em relação ao eixo x. Em relação ao eixo x, aqui é um y, tá? Então, é 2π y. E aqui é o mesmo fator de quando você está calculando o comprimento de arco, tá? Então, vai ficar, no caso aqui é dx, dy, porque aqui é a função em x dado na variável y, tá? Ao quadrado dy. Ok? Então, bem, isso daqui, botar o 2π fora, né? Aqui A é 1, B é 2, y, raiz de 1 mais. Então, você tem que olhar quem é dx, dy, tá? Ou seja, você vai ter que derivar essa expressão aqui. Derivada de 1 é 0, e ali vai ficar, quando você derivar o 2y ao quadrado, desce o expoente, que já multiplica com 2, fica 4y, tá? Então, quando você coloca isso ao quadrado aqui, vai ficar 16y ao quadrado, tá? Você está tomando o quadrado disso, né? Você tem esse quadrado aqui, ó. Então, só colocar aqui, né, para efeito de registro, ao quadrado fica 16y ao quadrado, que foi o que a gente colocou aqui, tá? Bem, e aqui você pode utilizar uma substituição, fazer uma substituição tipo u igual a 1 mais 16y ao quadrado, tá? Porque eu tenho um fator quadrado aqui, que quando eu derivo, né, vai ficar 32y dy, certo? E esse y dy eu já tenho aqui fora, tá? Então, é uma substituição simples. Então, eu tenho aqui 2π integral. Aqui, na raiz, é só u, né? Então, raiz de u, que eu já vou escrever como u elevado a meio, tá? Y com dy é o que eu tenho aqui. Então, vai dar du sobre 32, tá? Esse 32 já vou colocar fora, tá? Sobre 32. Bem, e aí eu tenho que olhar o limite de integração, tá? Então, quando x, os meus limites 1 e 2, certo? Então, quando x for 1, né? Então, o u vai ser 1 ao quadrado vezes 16 mais 1, tá? Então, que é justamente 17. Bem, e quando x for 2, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4 vezes o 16, né? Mais o 1. E no caso, vai ficar 65, certo? Então, é isso daqui. Bem, esse π aqui, o 32 com 2, vou simplificar, vai ficar 16. Quando você olha aqui, vai ficar a primitiva, né? 3 sobre 2. 3 sobre 2, avaliado em 65 e 17, tá? Então, eu posso simplificar esse com esse, aqui vai ficar 8, tá? E aí, 3 vezes 8 vai dar 24. 24. E aí, você vai ficar 65, 3 sobre 2, menos, né, 17, 3 sobre 2. E aí, eu posso deixar dessa forma, tá? Se você quer, você pode ir atrás de calcular esse número, 65, 3 sobre 2, mas aí a gente já pode se contentar com a resposta desse tipo, tá? Então, vamos aqui à última questão, tá? A última questão pede para você usar o teorema da comparação para determinar se a seguinte integral, né?
seguinte integral, que é de 1 a mais infinito, do seno de x sobre x terceira mais x dx. Então, usar o teorema da comparação para determinar se essa integral aí ela é convergente ou divergente, tá? Então, bem, alguns fatos que você vai ter que observar, tá? Então, você vai ter que comparar, né? Fazer estimativas aí sobre essas funções. Então, bem, sempre é interessante você observar o seguinte, aquela que eu já mencionei aqui, né? Que é xp dx, quando p é maior do que 1, converge, né? Ok. Quando p é menor ou igual que 1, diverge. Tá? Então, sempre é interessante você tentar, quando possível, tentar comparar com algo desse tipo, tá? Então, por exemplo, você observa que tem esse termo, tá? Você tem esse termo aqui, ó, justamente embaixo, x elevado a 3, tá? Então, será se a gente consegue fazer uma comparação? Então, você tem que tentar olhar o que acontece, né? Se você tivesse ali só x a terceira, né? Como o p é positivo, seria convergente, tá? Então, o que diz o teorema da convergência, né? Se você tem duas funções, né? Você tem f menor ou igual, aqui são positivas, e menor ou igual que uma função g, e a integral de g, né? Integral de g aqui é convergente, né? Então, isso implica que a integral de f é convergente também. É convergente. Bem, então, nesse caso, se você está tentando comparar com a integral desse tipo, com p igual a 3, né? Então, essa daqui seria a f, né? E essa daqui seria a p, ou seria a g, tá? Então, você já sabe que a integral da g converge. Você já sabe que se eu pegar g de x igual a 1 sobre x à terceira, né? Então, você já sabe que ela converge. Então, você vai pegar f como módulo do seno aqui, né? E aí você tem que verificar isso, tá? Tem que verificar isso. Pergunta, né? Será que a f desse modo ela é menor ou igual que a g? Então, tudo primeiro meio que surge da sua intuição, né? Você observar alguma função ali dentro que você acha parecida com alguma que você já sabe que converge ou não, e daí tentar buscar estimativas, tá? Então, bem, será que isso é verdade? Então, ou seja, você vai ter que pegar a função f, né? E olhar ela. Então, a f é essa daqui. Só que você lembra o seguinte, primeira coisa, né? A função seno, ela é sempre menor ou igual que 1. Então, essa parte aqui de cima, ó, ela é menor ou igual que 1. Tá? E aí a pergunta, será se é verdade que isso daqui é menor ou igual que x à terceira, né? Que é justamente a g que a gente está utilizando para comparar, né? Então, e de fato é verdade, né? Por quê? Porque você tem que x à terceira é menor ou igual que x à terceira mais a exponencial. A exponencial é uma coisa positiva, né? Então, daí, quando você inverte, né? Então, vai ficar x à terceira mais a exponencial é menor ou igual que 1 sobre x à terceira. Então, isso daqui, ó, na verdade, está ok. Tá? Então, isso daqui é meio que a ideia, né? É a ideia por trás. Na hora de responder mesmo, de fato, você simplesmente você sai fazendo essa conta aqui já final, essa conta final aqui, né?
E aí usa o teorema da divergência e garante que ela também converge, tá? Mas a ideia por trás é essa, é você começar a suspeitar de alguma função que você já sabe que diverge ou converge, e daí tentar uma estimativa, tá? Então aqui a gente já viu, então para você olhar, você pegaria simplesmente, né, essa conta aqui, quando você vai responder, você pega, né, f, isso daqui é menor ou igual que isso daqui, né? Aí você vai sempre justificando os passos, que é menor do que isso daqui. Então, se você toma isso daqui como uma função g, você sabe que a integral de g, né, aqui de 1 a infinito, que no caso é a integral de 1 sobre x à terceira, ela é convergente, né? E aí, a sua função f, como ela é menor, então pelo teorema da convergência, tá? Ou da comparação, então você tem que a integral, né, de 1 a mais infinito da sua função lá, que é seno, também é convergente, tá? Então, essa daqui era a última questão, tá? Então, fico por aqui, espero que tenha ajudado e tenha ficado claro, e até uma próxima oportunidade.